Bom, então, salve, salve para todo mundo de novo. A apresentação vai ser guiada por slide, né, como tem acontecido nas últimas vezes. Então, todas as referências bibliográficas do que eu falar vão estar na parte de baixo de cada slide, para quem quiser ir atrás, né, confrontar números, informações e tal. E como a gente costuma fazer, ao final do encontro, eu envio o arquivo de slide para o nosso grupo do WhatsApp. Tem gente que vai estar assistindo isso no YouTube depois, né, quando a gente subir. Então, se vocês quiserem isso, peçam lá nos comentários. A gente, assim que vê, manda também. E vários dos livros citados também estão em PDF dentro da biblioteca virtual do Sastra, cujo endereço já está nesse primeiro slide, né? É só ir lá clicar. Tá? Tá dentro da seção de historiografia, inclusive. Então, a ideia hoje não é propor uma tese exatamente nova sobre esse, que é um dos grandes conflitos geopolíticos da época, mas mais organizar a informação e apresentá-lo de forma resumida. Ele é super complexo, né? Esse é o conflito entre a tal da República Popular da China e a República Democrática da China, que a gente conhece como Taiwan. A gente vai discutir a origem dessas duas versões do mesmo Estado Nacional a partir da Guerra Civil que aconteceu por lá no começo do século XX, sobretudo, para então entender a complexidade dessa pequena ilha que é Taiwan. Porque ela, por um lado, uma ilha diplomaticamente isolada no mundo, ela está fora da ONU, está fora da OMS, está fora do Banco Central, de vários acordos multilaterais, só que ao mesmo tempo ela é uma grande potência econômica, ela hoje em dia é a maior exportadora de chips e semicondutores do planeta inteiro, né? E ela é teoricamente uma província rebelde da China continental, só que na prática é um país autônomo, o seu próprio sistema de governo, moeda, exército, identidade e taxação, inclusive. Então a gente discute a importância da ASEAN também nesse processo de busca por autonomia taiwanesa, porque Taiwan tem construído uma curiosa diplomacia não oficial com o Sudeste Asiático, a ponto de insinuar uma alteração nos blocos geográficos que compõem a Ásia, a gente conhece muito bem, né? E, pois bem, a Taiwan fica na parte do Nordeste Asiático, né, de um bloco que figura potências imensas, tipo as Coreias, Rússia, China e Japão. Então dá para imaginar que é fácil você se sentir esmagado num bloco desse tamanho, né? Com tantas potências militares e econômicas, principalmente dentro do contexto de disputa global pós-século XX. Só que eis que, observando discursos da atual presidenta Tsai Ing-wen, a gente observa uma curiosa proposta de que Taiwan seria o país mais ao norte do Sudeste Asiático e não mais ao sul do Nordeste Asiático, como a gente vê no mapa, né? Ele estaria mais ligado culturalmente mesmo à multiplicidade étnico-linguística do Sudeste Asiático do que as configurações que caracteriza cada país do Nordeste Asiático. Porque se a gente parar para pensar, a Rússia, a gente pensa num país habitado por eslavos, brancos, loiros, falantes de russo. Japão, a gente pensa num país homogeneamente falante de japonês. A China também, a gente pensa num país com 1 bilhão de falantes de mandarim, por aí vai. Então, essa tentativa de Taiwan se aproximar do Sudeste Asiático tem forçado a ilha a celebrar seu cosmopolitismo, igual as Filipinas e a Indonésia fazem, a diversificar seu mercado interno, além de reconhecer populações indígenas, que não eram chinesas, né? Taiwan originalmente não é um país formado por chineses, mas era formado por asiáticos de pele mais escura e raízes culturais que são austronésias, assim como as dos povos que habitam Filipinas, Malásia, Indonésia, por aí vai. Então, isso tem possibilitado 3% de imigrantes e 2% de indígenas que vivem até hoje em Taiwan a conquistar um espaço inédito na política da ilha e em sua indústria cultural também, né? E o artigo que eu recomendei para a gente ler e ser um ponto de partida foi esse do The Diplomat, que é um artigo datado a 28 de setembro de 2018, onde se diz o seguinte: o Ministério da Educação de Taiwan anunciou que listará, a nível oficial, as línguas vietnamita, taiwanesa, khmer, indonésia como matérias obrigatórias ao lado de línguas indígenas, de Hokklo, de Hakka, no ensino fundamental escolar a partir de agosto de 2019. Eu fecho a citação. E, inicialmente, essa implementação se daria como um teste difícil, né, de você fazer, considerando o número de línguas a ser ensinado para a criançada. Imagine quão polêmica é uma política pública
como essa. E ela é magnífica, porque ela vai empregar uma fatia de imigrantes que são geralmente pauperizados, né, dentro do sistema de educação como funcionários públicos, professores, e ela é a coisa mais progressiva e pró-imigração do que qualquer coisa que a União Europeia, por exemplo, jamais faria, jamais sonhou em fazer por seus refugiados e massas de imigrantes, né. E outra, quando a senhora Tsai Ing-wen, a presidenta, e o seu ministro de Educação argumentam a favor de que existe um laço entre o seu país e os sul-asiáticos, eles não estão falando de uma ligação geográfica recente, isso que é interessante. Eles estão ouvindo arqueólogos, algo que nenhum político faz no mundo, talvez só no Egito, né? A arqueologia fazer parte da política internacional. E eles estão falando de um vínculo que ocorreu em tempos pré-históricos, no período neolítico, na verdade. E não tem tanto tempo que linguistas históricos e arqueólogos, então, vieram com essa ideia de classificar línguas austronésias como um ramo só da linguística. Então, eles analisaram estruturas linguísticas e lexicais de várias línguas, de todo esse mapa, essa parte amarela do mapa, e eles notaram que existe uma estranha familiaridade entre idiomas falados lá na costa leste da África, na ilha de Madagascar, está no lado esquerdo do mapa, aí na tela, até lá para o outro lado do mundo, na Ilha da Páscoa, que hoje é território do Chile, né? Ou Havaí, que é um dos 50 estados dos Estados Unidos da América. Então são assim, ó, 17 mil quilômetros em linha reta, abarcando 4 continentes, dezenas de estados nacionais, e todos têm uma raiz linguística comum. Né? Porque todas essas línguas encontravam antecedente comum, inclusive em idiomas formosanos. E idiomas formosanos, como eu deixei no slide, são um conjunto de línguas que não especialistas nunca ouviram falar, né? Tipo línguas tipo Rukai, Uyama, Paiwan, e que são falados por grupos minoritários na atual ilha de Taiwan. Né? E achados arqueológicos que foram sendo recolhidos em toda essa vasta extensão de terreno, nas Filipinas, depois na Micronésia e tal, corroboram que sim, houve um movimento migratório saindo de Taiwan, mais ou menos a partir do século do quarto milênio antes da Era Comum, que foram para a ilha atual de Luzon, nas Filipinas, e de lá se espalhou pelos mares, né? E esse povo do período neolítico deixou seus genes, sua cultura, sua estrutura religiosa particular e até formas de vida ligadas ao mar que se diluem nessa colcha de retalhos extremamente complexa que é o Sudeste Asiático e a Oceania. Então, registros históricos mesmo começaram a surgir bem depois, mas eles começaram a ajudar a identificar um povo originário saindo de Taiwan, isso já a partir do ano 70 da Era Comum. 70 não, 700, perdão. E a gente encontra descrições em relatos de mercadores árabes, de chineses, de indianos, né, sobre um tal de povo dos mares, que falava uma língua estranha em que as palavras eram divertidamente reduplicadas. Então, eles falavam coisas como abu abu, mabutim mabutim, boabohan, né, que são características de línguas austronesas, e que tinham técnicas de pesca, inclusive, e navegação super avançadas para a época. E só no século XX, então, com o avanço da linguística histórica e da arqueologia, foi se teorizar, sim, existe uma unidade de um povo proto-austronésio, né? Porque essa qualidade de reduplicar palavras para construir plural ou conceitos complexos é uma característica distintiva desse grupo linguístico de nenhum outro. Então, pesquisadores de diferentes áreas foram se ajudando, montando os blocos, e muita coisa se explicou a partir disso. E quando surge o projeto Genoma Humano, é claro, daí sim, a gente consegue constatar geneticamente que sim, os antecedentes comuns de todos os austronésios, o pessoal da Oceania, são nativos taiwaneses. E para explicar como a China vai parar naquela terra ancestral da Austronésia, a gente tem que pular para o ano de 1663. E esse é um contexto muito conhecido de disputas coloniais, né, que dá origem às primeiras versões dos mapas de atuais estados asiáticos no sul. E a gente está aqui na China na dinastia Qing, competindo contra Portugal, Espanha, França, Holanda, tal, por aquela ilha que está numa posição muito estratégica na Ásia. E ela, que era chamada de Ilha Formosa pelos portugueses, tem essa forma de bumerangue, né, grudada na costa da China continental, e tem uma costa montanhosa também que permite enxergar toda aquela região de Fujian, na China continental, como se fosse um camarote, né?
Ao mesmo tempo, ela provê acesso ao coração do governo das Filipinas espanholas para o sul. Então, todo mundo queria aquele pedaço de terra. Aqui a gente está falando da China Qing, que é um império. A gente espera de impérios que eles se expandam. E foi o que ela fez e tomou Formosa ou Taiwan em meados de 1680. E o curioso é que, inicialmente, Taiwan é usada como um quarto de despejo da China. Os governantes tinham desmontado outros reinos que atuais estados chineses, né? E eles exilaram seus governantes para lá como se fosse numa ilha prisão, né? Como a Austrália foi. E eles falaram: ou você morre ou você cuida da administração local e paga impostos para a gente como vassalos, né? E junto desse pessoal recém-migrado foram também pessoas indesejadas, uma população que a gente conhece como Hakka, são chineses sem terra. E os Hakkas são uma cultura muito particular na China até hoje. Eles sempre tiveram status baixo até o século XX. Então, eles não estão ligados a nenhum território, diferente dos Manchus, dos Han, e eles sempre estiveram fadados a viver como migrantes e trabalhadores provisórios na China imperial, né? Trabalhadores descartáveis, inclusive. Então, quando a gente pensa numa grande migração chinesa pelo mundo, realmente, isso começou no século IX, e a gente pensa assim, nos 34% de chineses que vivem na Malásia hoje, 14% na Tailândia, 8% em Singapura, 1% na Indonésia, a gente está falando de descendentes desses Hakka, que não falam mandarim, inclusive. Eles falam uma língua própria, que é a língua Hakka, né? E que raramente tem vínculo com a China continental. Eles não conhecem mais seus parentes, por exemplo. Então, o Lee Kuan Yew, o Li Xiaolong, todos essas grandes figuras do Sudeste Asiático independente eram Hakka, por exemplo, né? Várias figuras proeminentes na história desses países saíram desse movimento migratório. E até a comida deles é diferente, religiosidade, cultura e tal. Então, tem gente que chama os Hakka de judeus da Ásia, por causa dessa característica, né, de ter uma diáspora muito forte. E eles formam, então, o primeiro contingente chinês a portar em Taiwan no século XVII, no final do século XVII, para dividir território com os nativos austronésios, né? E como a gente vê aqui no mapa físico de Taiwan, ele tem uma geografia muito curiosa. A ilha é cortada de norte a sul por uma cadeia de montanhas bem delimitada, que resulta em duas partes. Então, a parte oeste, onde se instalam de fato essas gerações de imigrantes Hakla e depois de Hoklo, pessoal que fala Hokkien, era mais propensa à agricultura de arroz. A parte leste, onde estão os austronésios, eles são empurrados, né, esses indígenas, ela é menos adequada à agricultura e forçou esse pessoal historicamente a recorrer à pesca e comércio marítimo para sobreviverem mesmo. Então, existem conflitos étnicos nesse primeiro período colonial, como está acontecendo no mundo inteiro, né, pensar as Américas, mas não é nada comparado aos genocídios que aconteceram nas Américas. A princípio, eles ficam apartados e convivendo até o século XX. E o segundo momento que nos interessa, então, nessa grande história de Taiwan, é a invasão de Taiwan pelo Império Japonês. Isso a gente já está falando de 1895. Então, em outros encontros, a gente discutiu esse projeto imperial do Japão e como ele desencadeou vários conflitos no Teatro Pacífico que iniciaram, de fato, a Segunda Guerra Mundial, né? E, pois é, Taiwan foi o primeiríssimo país invadido pelo Japão, foi um grande laboratório desse plano de colonizar a Ásia, a ideia da prosperidade asiática e tal. E o que o Japão fez com países do Sudeste Asiático e com a China, principalmente, foi, claro, foi um monte de barbárie seguida. Só que a experiência taiwanesa é bastante diferente, isso é muito interessante. Porque o Japão precisava mostrar para o mundo que era um colonizador benevolente. Ele tinha acabado de entrar no Concerto das Nações, era o único país da Ásia que tinha conseguido um espaço no clubinho de cavalheiros que era o Concerto das Nações Europeu, né? Então ele precisava mostrar serviço, vamos dizer, e uma vez que ele coloniza Taiwan e mostra, ó, estamos aperfeiçoando essa sociedade de bárbaros, entre aspas, só então o Japão imperial do Hirohito põe em prática o seu plano expansionista, que vai virar a Segunda Guerra Mundial. E por motivos diferentes isso acontece em Taiwan, como eu mencionei, e na Birmânia, né, curiosamente, que é a atual Myanmar, porque a Birmânia serviria também de antecâmara para uma invasão japonesa da Índia, que nunca aconteceu, os britânicos não perderam a Índia para o Japão, né, mas estava dentro dos planos do imperador. E, claro, a gente
está falando de um colonizador benevolente para Taiwan, mas a gente ainda está falando do mesmo Japão fascista vivendo em apartheid, perdido nesse delírio da grandeza do Império Japonês, etc., e querendo agir como uma potência paternalista que guiaria os povos asiáticos mais escuros, né, e menos avançados rumo à civilização. Então, houve sim essa violência sistemática, esse racismo descarado durante o meio século que o Japão esteve em Taiwan. Só que antes disso, o Taiwan sofria muito, sofria até mais na mão da China Qing. Então, os japoneses foram os primeiros que instalaram os primeiros sistemas de educação lá. Escola para criança mesmo. Eles construíram barragens, estradas, hospitais, construíram uma infraestrutura mínima. Então, consequentemente, muitos taiwaneses desse período desenvolveram uma lealdade ao imperador, dentro de uma lógica de clientelismo mesmo, né? Eles mandaram seus filhos para lutar na Segunda Guerra ao lado do eixo, ao lado dos fascistas, e trabalharam para o esforço de guerra japonês, porque meio que era o que pagava as contas, né? Eles não tinham muita escolha. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, os aliados retornam o governo da ilha aos chineses, né, enquanto os Estados Unidos está invadindo o Japão, instalando também um governo lá. Esses chineses se deparam com uma população muito diferente, uma população em que 50% das pessoas pelo menos arranhava japonês, falava japonês, e alguma outra língua minoritária, Hakka, Hokkien ou as línguas nativas, né? Só que ninguém falava mandarim. Então, esses novos imigrantes chineses não são a China atual, também a gente tem que considerar isso, mas é a China do partido Kuomintang, como eu deixo aí na tela. A gente vai falar um bocado sobre eles. E o termo que começaram a usar para os taiwaneses, tanto na mídia quanto na rua, era Hanjian, que é um termo derrogatório que significa traidor das raízes Han. Né? E, assim, ser chamado de traidor dos Han, da etnia Han, para muito desses chineses confundiu os taiwaneses com raízes étnicas siníticas, que era principalmente Hakka. Porque, assim, eles falam, como a gente pode ser traidor dos Han se desde o século XVII nossos antepassados estão sendo chutados e estão dizendo para eles, vocês não são suficientemente puros e Han, né? Sendo Hakka, sendo Hokkien. Então aqui a gente tem um começo de uma tensão muito forte entre Taiwan e China que ajuda a explicar o contexto geopolítico hoje. Né? A cultura Han, o idioma mandarim, os preceitos políticos mesmo, desse confucionismo manchu que está imperando nessa época, tudo foi imposto aos taiwaneses nesse momento, e é que era um povo que já tinha começado a se redefinir sua identidade desde meados de 1700, né? Então, quando essas ideias chegam com tudo, elas são ideias muito fora do lugar. E o que faltou para explicar para aquele povo isolado em Taiwan foi, claro, a grande comoção ocorrida na China a partir dos anos 10, né? E o surgimento de um nacionalismo duplo dos chineses. E por questão de tempo, assim, eu vou ter que passar bem rápido por isso, tá? Porque é uma história complexa, claro. Mas, assim, é o episódio mais famoso da história chinesa inteira. Né? E geralmente ele se explica como um duelo entre dois homens e dois grandes partidos, dois grupos revolucionários respectivos, vamos dizer. Por um lado, a gente tem o comunista Mao Zedong e, por outro lado, o nacionalista Chiang Kai-shek. E a China tinha vivido um século de humilhação nas mãos de potências europeias, que aí exploravam, fizeram sua população viver como cidadãos de segunda classe nas próprias cidades chinesas, que eram recortadas assim em bairros de gringo mesmo. Então, o caso de Xangai é o mais claro, né, o mais clássico, porque você tem as concessões de Xangai. Era um bairro francês aqui, um bairro americano ali, um bairro britânico, um bairro japonês. Cada um tinha uma administração própria, tinha uma polícia própria, e em nenhum desses bairros os chineses tinham muitos direitos. Eles só podiam aparecer lá para como servos, né, como funcionários subservientes a populações invasoras. Então era um regime de apartheid assim descarado, onde não havia um futuro possível para um chinês na sua terra ancestral. Então, em mais ou menos 1910, surgem esses movimentos nacionalistas, né, muitos distintos entre si, só que com um objetivo único. E eles se unem em certo momento para se livrar da aristocracia chinesa decadente que está apoiando essa invasão e dos invasores europeus em si. Então, a gente tem revoltas violentíssimas, né, e Mao Zedong surge como um líder
de um lado, inspirado pela Revolução Bolchevique soviética, e por outro a gente tem Chiang Kai-shek, como um líder com uma ideologia militarista muito próxima ao fascismo italiano, e grupos do tipo, de fato, conseguem tomar o poder dos manchus, né, essa aristocracia chinesa, e a China entra numa guerra civil porque os comunistas e os nacionalistas têm que disputar o poder para a criação de um novo Estado Nacional liberto, e, sobretudo, enquanto ele está estabelecendo ainda as suas bases nacionais. Então, é um período de décadas, né, que se estende. E para fazer isso acontecer, esses dois grupos tiveram que conquistar corações e mentes. Né? Eles tiveram que criar, inclusive, a própria mitologia de uma nacionalidade chinesa autêntica e homogênea, da missão do povo chinês, vamos dizer. Então, contou-se na época que o chinês verdadeiro é da etnia Han, falando de mandarim e é confucionista, que ele tem também 4.000 anos de história a ser resgatada para que a glória de um dos impérios mais antigos reacendesse. Né? E dali a 100 anos o mundo voltaria a evocar o nome da Grande China com uma reverência e temor nunca antes vistos, que aconteceu, né? De certa forma. E o tal Kuomintang, ou KMT, que é o partido nacionalista desse camarada da direita, o Chiang Kai-shek, ele é particularmente incisivo na defesa dessa suposta homogeneidade nacional, né, e ganha controle dos principais centros urbanos no começo dessa guerra civil. E ele se torna, de facto, o centro de governo chinês nas primeiras décadas. Já os comunistas, eles começam como um movimento muito menor e eles passam décadas como guerrilhas, né, escondidas nas montanhas, fora das cidades e sem muito poder, de fato. Então, os que não fogem para as montanhas são assassinados em plena luz do dia por agentes do Kuomintang. Né? Uma violência muito grande nessa época, porque toda atividade contra os interesses do Kuomintang começa a ser vista nessa chave do nacionalismo. É uma atividade que fere o coração da verdadeira China. Perdão. Só que no final a gente sabe, Mao Zedong e seus correligionários convencem o campesinato imenso que forma a China de que o Kuomintang não passa de uma versão modernizada daquela antiga aristocracia manchu, né? E os comunistas vencem essa guerra civil em 1947, instala o regime que está aí até hoje. A evolução cultural é uma forma de eliminar qualquer possibilidade de lealdade aos princípios do Kuomintang. Então, aí é o momento que interessa para Taiwan, porque o exército nacionalista que sobrevive a essa guerra, o que resta do Kuomintang como partido mesmo, se vê obrigado a vazar para algum canto e muito rápido, e eles fazem isso, assim, uma questão de poucos meses, com o Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek e quase 2 milhões de chineses, Han e Manchu, da classe militar, da classe industriária, donos de terra e comércio, vão para Taiwan se refugiar. E a ideia era usar Taiwan como uma base provisória e ali impor um domínio Han sobre os nativos austronésios, sobre os chineses Hoklo e Hakka, que antes de tudo tinham migrado fugindo da opressão dentro da China feudal. Então dá para a gente imaginar, Taiwan vira um barril de pólvora. Imagine um exército derrotado fugindo em massa. A moral deles lá embaixo, né? Depois de anos de batalha. A gente tem quase 2 milhões de pessoas chegando numa ilha que tem 6 milhões de habitantes. Então tudo começa a faltar, os preços vão lá para cima, o pessoal começa a passar fome, etc. E existia também uma corrupção muito séria dentro do alto escalão do Kuomintang. Já tinha sido revelada antes, né? E era comum de a gente ver cenas assim dos soldados andando descalços e lutando contra os comunistas descalços, morrendo de fome no meio do nada da China, porque o alto escalão simplesmente desviava dinheiro para comprar carro de luxo. Assim, era feio o negócio. Então, o que muitos desses soldados cansados da guerra, recém-chegados a Taiwan, fizeram foi invadir hospitais, jogar os doentes no chão, levar as ferragens das camas e instrumentos médicos para vender no ferro velho. E comprar birita, comprar comida. E assim, a presença do Kuomintang em Taiwan é uma presença de um exército de ocupação super hostil, não de colonizadores, né? De chineses Han contra chineses Hoklo e Hakka. Ela foi e ainda é vista pelos taiwaneses como a parte final do seu período colonial e talvez a pior delas. E não dá um ano é declarada a lei marcial e é promovido esse que está no slide, que é o massacre de 28 de fevereiro. Vocês acham isso como incidente 228?
Ele começa com um militar do Kuomintang dando uma coronhada numa vendedora ambulante de cigarros, né, porque ela não tinha licença. Era tipo o Rapa batendo em camelô no nosso centro urbano, sabe? E vira assim, um massacre horroroso depois de um tempo, seguido de revolta popular. E o exército contém, mata um monte de civil e é declarada a lei marcial já em 1947, né, no primeiríssimo ano que o Kuomintang está na ilha. E o partido do Chiang Kai-shek some, começa a sumir com estudante, com intelectual, fecha jornal, dá autoridade a seu filho, sobre quem a gente vai falar, para liderar uma espécie de polícia secreta, ao estilo da Gestapo dos nazistas e da Canlau do Vietnã do Sul, a gente já falou sobre ela, né, para perseguir possíveis dissidentes. Então, assim, 30 mil intelectuais somem, 140 mil, perdão, taiwaneses são presos sem julgamento durante o período que a gente conhece como terror branco. Estima-se que pelo menos de 18 mil a 28 mil assassinatos extrajudiciais e civis ocorreram nessa época, né? E a lei marcial ela só vai ser suspensa quando o Chiang Kai-shek falece, em 1975. Imaginem, assim, 28 aninhos só de lei marcial, né, num governo de partido único que é indissociável da classe militar e desse generalíssimo Chiang Kai-shek. Governar um país, minha gente, 28 anos sob lei marcial é atestado de incompetência completa, né, para um administrador público, sinal que você não controla a sua população, que você nem se esforça para fazer isso, e as consequências, elas são econômicas também. Porque um país em lei marcial, ele está com os portos e estradas ou fechados ou operando de forma restrita. Isso gera um déficit imenso em comércio, isso gera, consequentemente, um rombo em cofres públicos e por aí vai. Né? Um ciclo vicioso. E até a morte, a ideia do Chiang Kai-shek era: vamos juntar exército e apoio do Ocidente capitalista para retomar essa China continental e derrubar o Partido Comunista Chinês. Os Estados Unidos da América foram seu principal apoiador e financiador até 1970, eu já falo deles. E esse estado provisório de governo do Kuomintang gerou consequências muito interessantes, muito únicas. Porque o alto escalão, ele se instalou lá, beleza, só que ele não chegou nem a mobiliar suas casas. Eles preferiram comprar assim, móveis de bambu e contando que no mês que vem, talvez, eles já poderiam estar voltando para Nanjing para realizar o sonho de uma China gloriosa, anticomunista, né? E nunca rolou. Então foi uma coisa assim que a todo momento eles estavam achando que acontecia alguma coisa, putz, agora é o momento que vai cair a China. E foi, durou 28 anos, basicamente. Né? E consequência para a população civil, você governar para manter a estabilidade do Estado e gerar progresso não foi uma prioridade. Infraestrutura, por exemplo, qualidade de vida não era a prioridade desse governo. A prioridade era construir um exército forte, era garantir a segurança das fronteiras, e o sonho de uma China republicana e progressiva ficaria para o futuro, basicamente. Né? Em 1954 é assinado esse tal Tratado de Defesa Mútua entre Estados Unidos e Taiwan. A gente tem a foto aí do Eisenhower, com Chiang Kai-shek. Só que se materializa, de fato, uma agenda de reformas iniciais do governo do Kuomintang, e o país começa a construir polos para o setor têxtil, principalmente. Esse setor têxtil vai ser o que vai fabricar o uniforme para os americanos na Guerra do Vietnã. E principalmente na cidade de Kaohsiung, na parte sul do país, começa uma zona industrial, indústria pesada mesmo, voltada a eletrônicos. Isso para suprir uma demanda de radares e sistema de aviação dos Estados Unidos. E aqui é curioso, já que todo mundo está falando de Barbie, né? 80% das Barbies do planeta Terra, boneca mesmo, são fabricadas em Taiwan por uma indústria chamada Mattel, que teve sede na Califórnia, né? Mas ela é instalada, então, na cidade de Taishan, só com 20 funcionários no começo. E até os anos 80, assim, ela vai contar com 8 mil pessoas, um terço da população inteira da cidade, no quadro de funcionários, se tornando a maior exportadora de brinquedo do mundo, desde Barbie até G.I. Joe. Né? Então, Taiwan, eu cito aqui, o que está na tela, vira um repositório de setores industriais não mais viáveis para os Estados Unidos ou para o Japão. E existe um estudo extenso mesmo, de um pesquisador chamado Rafael Moura, sobre a economia do governo Chiang Kai-shek, né? Ele trata muito bem desses desdobramentos iniciais, ano a ano,
Ele traz várias tabelas, informação bem detalhada. Não vai dar tempo de eu falar desses detalhes, né? Mas eu recomendo bastante o livro dele. Vocês acham na internet de graça, porque foi resultado de uma tese, da FRJ, inclusive. Só que aqui interessa para a gente mais pensar assim, no primeiro desenvolvimento industrial taiwanês como um desenvolvimento muito restrito a demandas imediatas. Então, a Guerra Fria está pegando fogo no Sudeste Asiático, os Estados Unidos têm necessidade de XY produto, Taiwan vai lá e provê esse produto. Então, essa é uma forma, claro, de gerência econômica que é muito arriscada, porque guerras acabam, né? Às vezes acabam abruptamente, e o investimento que você faz num polo industrial, como é o de Guangxi, que é gigantesco até hoje, ele mal se paga em 5 anos. Você precisa de décadas, às vezes, para pagar, né? Então, apesar de existir, de fato, uma ajuda e empréstimos constantes dos Estados Unidos para manter o Chiang Kai-shek no poder, o, considerando que Taiwan é um país estrategicamente situado pertinho da China comunista, da União Soviética e do Vietnã do Norte, né? Os Estados Unidos gostam de ter uma base lá, claro. Mesmo assim, os Estados Unidos são aliados muito instáveis. E eu quero viajar um pouco no tempo aqui, por causa do nosso limite, para 1972, quando o Chiang Kai-shek já está perto da morte, né? Ele morre dali a 3 anos. E na primeira metade da Guerra Fria, de fato, os Estados Unidos estiveram do lado de Taiwan. Ele chamava Taiwan de China Livre, oposto à China Vermelha. Só que isso vira, de repente, com a visita do presidente Richard Nixon a Beijing, na China continental, em 72, numa raríssima ocasião da potência capitalista fazer uma visita diplomática amistosa a Mao Zedong, né? Então, os objetivos aqui são óbvios. A gente tem já a China nos anos 70 abrindo seus mercados, e ela começa a crescer economicamente numa velocidade totalmente inesperada para o mundo, né? E pensar assim, o tamanho da China na época. É um mercado consumidor que no ano de 1970 tem 822 milhões de pessoas para ser explorado. O mundo na época não tinha nem 4 bilhões de habitantes, né? Acho que era 3,8. Então a China era quase um quarto do planeta Terra. Então, essa disputa entre o Chiang Kai-shek e o Mao Zedong pela titularidade do verdadeiro Estado chinês vai trazer consequências que ficam muito sérias nesse momento, porque eles estabelecem uma política de exclusivismo, que é a tal da política de uma China, como eu deixo na tela e cito aí a definição dela. Aos governos com relações diplomáticas formais com a República Popular, que é a China continental, não se permite estabelecer contatos oficiais com Taiwan. Tampouco Taiwan tem direito de enviar seus oficiais de alto escalão para visitas no exterior ou assinar acordos ou documentos oficiais, mesmo com países sem laços diplomáticos formais. Ele continua. Então, assim, ó, se o país reconhece Taiwan como parceiro diplomático, necessariamente ele tem que romper relações com a China comunista. E vice-versa. Então, essa foi uma regra imposta pelo próprio Chiang Kai-shek, na verdade, numa época em que Taiwan se beneficiava com essa política. Porque Taiwan estava conseguindo investimento dos Estados Unidos, do Japão, da França, enquanto a China estava isolada do mundo com aliados pequenos, tipo o Vietnã do Norte, a União Soviética ocasionalmente, mas eles estavam se bicando desde sempre, né? Então, agora que o jogo vira com a abertura de mercado chinês, essa política é mantida pelo Partido Comunista Chinês como uma punição à província rebelde, de certa forma, né? Começa a briga de irmão entre os dois estados. E o problema é que, com a abertura de mercado da China continental, a gente está falando, como eu mencionei, de 822 milhões de habitantes, território imenso, continental mesmo, né, com taxas de crescimento vertiginosas, e a outra China taiwanesa tem a oferecer um mercado só de 15 milhões de consumidores potenciais e tem um território do tamanho da Holanda. Então, quase todos os países, como a gente vê em cima no diagrama, que eram aliados ideológicos de Taiwan, começam a pular do barco. Assim. A França é a primeiríssima, já nos anos 60, né? Depois, Estados Unidos, o Nixon vem. A Espanha do Franco, que foi o Franco e o Chiang Kai-shek era tipo truta, né? Unha e carne. A Espanha vaza também. O Portugal de Salazar, que era outro amigo pessoal do Chiang Kai-shek, idem. E só fica o Paraguai do Stroessner, curiosamente, que era um amigo pessoal do Chiang Kai-shek e ficou no poder até 2008, né? Então, o Paraguai, até hoje, é o único aliado sul-americano de Taiwan. Mais alguns países minúsculos, tipo Belize, Ilhas Marshall, Papua Nova Guiné. E hoje só são 12 estados nacionais com relações diplomáticas com Taiwan,
Honduras acabou de pular desse barco este ano, né? E todos os outros 179 estados nacionais, que está em vermelho no diagrama de baixo, aceitam os termos da política de uma China sem titubear, fecharam suas embaixadas em Taiwan. Isso faz com que Taiwan seja isolada do cenário internacional, assim, ó, da noite para o dia, em 72, né? E em vez de embaixadas, nessas décadas seguintes, Taiwan começa a aprender a fazer uma política internacional através de ONG, de casas de comércio e de institutos. Então, ela tem que reaprender a fazer diplomacia de forma não oficial, por baixo dos panos, e ela começa com o Sudeste Asiático. Nesse momento, a gente já tem condições materiais mesmo suficientes para que surja uma nova cultura de independência taiwanesa. Porque Taiwan só pode sobreviver e prosperar abandonando por completo esse sonho do Chiang Kai-shek, né, de ser o pai de uma China próspera, tecnológica, e invadia Beijing, assim, que é uma ideia que poucas pessoas defendem hoje em dia por motivos óbvios, né? Então, ele teve que encarar nos anos finais de vida dele, que não foi ele e o Kuomintang que realizaram esse sonho antigo, mas foi o Partido Comunista, contra todas as expectativas do mundo, né? E o Chiang Kai-shek falece, então, em 75, depois de uma traição dos Estados Unidos, ele morre completamente isolado, e a sua esposa, de quem infelizmente não deu para a gente falar, mas é uma figura super interessante, ela se exila nos Estados Unidos e ela morreu em Nova York não há muito tempo, com mais de 108 anos de idade, assim, ela morreu bem, bem idosa. E no seu lugar entra o filho do casal, que é o Chiang Ching-kuo. Ele é bem menos autoritário que o pai, e ele suspende a lei marcial contra também todas as expectativas. Então, permite-se, nesse momento, um trânsito inédito entre população mesmo de Taiwan para a China, cria-se uma balsa entre o Estreito de Taiwan, né? E começa a se formar vínculos pessoais, um comércio costeiro inédito e uma solidarização entre as duas populações. Então, aqui também surge uma possibilidade de se formar partidos políticos fora do Kuomintang, que até o momento era o único partido. Nem por isso as eleições são transparentes, né? Levaria mais umas 2 décadas para que a gente tenha, de fato, um partido conseguindo se eleger ao cargo de presidência. Só que começa assim, a aparecer prefeito aqui, até um governador ali, por outros partidos menores. Então isso abre espaço para uma reforma dentro do Kuomintang, porque agora ele tem que disputar o poder, né? Então ele tem que negociar suas alas, vamos dizer, e essa reforma vai ser central para uma democratização que vai acontecer só em 1988. E a questão é, imagina você desenvolver o nacionalismo em 1988. É uma tarefa muito mais difícil do que fazer na França revolucionária nos Estados Unidos do século XVIII. Mais fácil do que fazer no Brasil e na Alemanha no século XIX. E aqui eu cito o Wakabayashi. Ele diz o seguinte: o nacionalismo taiwanês é retardatário. Ele tem que encarar desafios novos e dificultosos em campos intelectuais e culturais que não existiam um século antes. Então, modos anti-essencialistas de encarar a identidade preenche o discurso intelectual mainstream hoje em dia. E de fato, assim, Benedict Anderson é o padroeiro desse grupo de estudos, né? Ele é muito importante para os estudos do Sudeste Asiático, e de seus livros a gente tira uma ideia que é muito bem estabelecida na antropologia, na ciência política hoje. Todo nacionalismo é uma criação de mito. Ele vai supor que existe uma essência brasileira, ou indonésia, ou alemã, em territórios que nunca são e nunca foram homogêneos de fato, né? Que nunca tem uma língua só, uma etnia só, mas esses são mitos funcionais, porque ao mesmo tempo que eles são reconhecidos como mitos, como construtos sociais, eles ajudam a manter fronteiras, eles ajudam a permitir um funcionamento de burocracia de Estado centralizada, sistema de educação centralizado, etc., regido a partir de uma capital nacional. Então sempre vai haver aqueles que vão ficar para fora, que vão ser relegados às margens e gozarão da cidadania, não gozarão de cidadania plena, né, no Estado Nacional, que foi criado em cima do seu território natal, os indígenas do Brasil, mas essa é uma tecnologia de organização social que a gente tem disponível. Até hoje ela não foi suplantada por nada, né, e ela tem efetividade, assim. Acho que ela é muito claro para todo mundo que ela preenche o imaginário de pessoas com um senso de nacionalidade, faz alguns usar a camisa verde e amarelo, né, e orar para pneu na estrada, mas assim, ela faz as pessoas irem para a guerra, ela faz as pessoas se matarem por uma causa nacional.
ela organiza relações internacionais antes de tudo, né? Então, aqui Taiwan tem se esforçado para criar um Estado novo, mesmo consciente desse nível de artificialidade, que é muito interessante. E ela vai encontrar no modelo um modelo assim mais palpável nos jovens estados nacionais do Sudeste Asiático, né, como algo mais próximo da sua realidade, porque são novos estados também, eles começaram a se consolidar no século XX, e, e eu retomo alguns dados iniciais da apresentação, né, porque Taiwan é multiétnica, ela vai celebrar a partir disso seu caráter heterogêneo, ela não vai mais falar só mandarim, que era a língua formal do trabalho, mas ela também vai introduzir outras línguas vernáculas como o Hokkien e o Hakka na esfera pública, né, nos departamentos mesmo, no mundo do trabalho, que até esse momento era proibido você falar essas línguas. Então a gente tem um momento importante também da cultura. O cinema taiwanês, até esse momento, que não fosse falado em mandarim, era proibido. Você podia gravar seu filme e você não ia vender lá. E só nos anos 80 ele é contagiado por uma atitude de afirmação dessa realidade cultural múltipla da ilha, né? E com isso a gente vê assim, uma explosão de cultura popular taiwanesa que vai ser consumida por Hong Kong, por Singapura, por Macau, pela Malásia, pela própria China continental, recém-saída da Revolução Cultural. Então eu deixo aí a imagem da pessoa que está no meio da tela, que é a Teresa Teng, que é uma cantora muito famosa, que estoura como cantora pop taiwanesa. O Ho Xiaoshen, né, o grande cineasta, que é, na minha opinião, um dos maiores cineastas do século XX, tá já fazendo seus primeiros filmes. Depois vem o Edward Young, que está do lado direito. E eles começam a lançar filmes sobre a vida rural de Taiwan, né, sobre a gênese do país, da sua cultura, onde você tem assim 4 línguas sendo faladas num longa-metragem só. É extremamente complexo, e tudo isso está acontecendo em paralelo a essa democratização da política mesmo após a morte do Chiang Kai-shek. Então, tanto o Kuomintang em Taiwan, quanto o Partido Comunista na China continental, tenta conter essa invasão cultural taiwanesa. Só que nada controla o influxo cultural de uma nova geração, né? Porque os jovens da China continental querem ouvir a Teresa Teng, querem ir no show deles, e os jovens do outro lado do estreito de Taiwan estão ouvindo o mandopop, né, o pop mandarim. Então a cultura acaba criando um espaço de afinidade entre as populações desses dois países, que são oficialmente hostis, né? E essa é uma dimensão que faz parte da democracia contemporânea que a gente tem que levar um pouquinho mais a sério, né? Democracia não é só um sistema de governo que você vota para o próximo engravatado, talvez vai zoar a sua vida, talvez vai resolver algum problema seu. Existe uma dimensão popular mesmo, de influência cultural que é muito interessante. Então, no caso de Taiwan e da China, existe essa amistosidade, vamos dizer, entre a população que parece ser precedida pela cultura e só depois que vai se tornar possível na política oficial, né? Então, na hora que a gente tiver o debate, a gente pode falar mais sobre isso, tá? Mas pelo meu tempo aqui eu tenho que avançar e a gente vai para 1988. E aqui a gente tem um dos grandes estadistas do século XX, que é o Li Danhui. Ele foi tudo que os puristas chineses do Kuomintang detestavam. Ele era um cara criado falando japonês. Ele nem parecia um chinês, né? Ele tinha 1,80 m. Ele foi aprender mandarim só aos 20 anos, 20 e tantos anos. E ele possuía diploma universitário no Japão e nos Estados Unidos, mas não na China. E ele era membro da Igreja Presbiteriana, que foi uma igreja muito importante, inclusive, para os movimentos de independência, depois a gente fala sobre na discussão. Mas, assim, só 4% dos taiwaneses são cristãos, né? Ele era uma minoria. Só que, ao mesmo tempo, ele era um agrônomo extremamente competente, que arquitetou uma reforma agrária em novembro de 1981, na região norte, né, na grande região de Taipei, na condição de governador ainda. Então, isso ocorre sob o governo do filho do Chiang Kai-shek, só que a reforma dá tão certo que ela começa a ser aplicada em outras regiões. Então, é como um quadro técnico mesmo, como um agrônomo, que o Li Danhui ganha espaço na política. E ele tinha defendido uma tese na Cornell University, nos Estados Unidos, em que ele fazia um estudo do caso da economia taiwanesa e defendia um desenvolvimento agrícola para alimentar a população mesmo, né, incentivar pequenos produtores, defendia a desapropriação de terra,
principalmente terras não utilizadas de gringos e de monopolistas, né, aliada a desenvolvimento paralelo de polos industriais em regiões especiais, estilo Zona Franca de Manaus, né, com esquema de tarifa diverso, assim. Então, os políticos acabaram dando ouvido a esse cara. Então, igual o Lee Kuan Yew em Singapura, ele ganhou espaço como inovador na área da economia, né? E a lógica de sucesso dos tigres asiáticos derivou, então, desse abandono do modelo neoliberal e de clientelista até, de uma Taiwan que estava fabricando até então boneca Barbie e uniforme de soldado. Taiwan, com esse cara, começou a se aliar mais ao modelo singapuriano de regulamentação pesadíssima do que podia ser fabricado em polos industriais. Então, Singapura é um exemplo para Taiwan aqui. Ela começa a crescer com a indústria têxtil. A gente falou sobre isso no encontro, né? E tem aquelas sweatshops horrorosas, insalubres, escuras, que o pessoal trabalhava em condições horríveis. Só que virava ano e o Lee Kuan Yew, primeiro-ministro de Singapura, chegava para dono de fábrica e falava: ó, acabou o incentivo fiscal, nossa taxa de crescimento está aqui, a gente não precisa mais depender de exportação de camisa Lacoste para Playboy italiano. Então, a partir de agora, a gente começa a fabricar um negócio chamado chip de computador. Você quer modernizar a sua fábrica e adaptar? Eu vou abrir linha de crédito para você, vou te ajudar a comprar maquinário. Se não quiser, ó, vaza. Vai para Bangladesh, né? Continuar suas sweatshops. Isso foi acontecendo, a mídia caía matando às vezes, só que a condição dos trabalhadores foi melhorando. Né? Os salários aumentaram, o poder de paridade de compra aumentou. E esses trabalhadores que ficavam costurando roupa começaram a ser treinados para áreas tecnológicas. Então, o singapuriano nos anos 70, ele sabia que a geração dos seus filhos talvez fosse trabalhar aqui nem condenado, também em fábricas, só que teria uma alimentação melhor, teria uma educação melhor e poderia viajar nas férias, quem sabe, né? E Taiwan acabou usando esse modelo, vamos dizer, tardiamente na história dos tigres asiáticos, né? Mas ao lado de Coreia do Sul, como eu deixo no mapa, Hong Kong e Singapura, Taiwan foi um dos 4 países que estavam crescendo nessa época, assim, 7% ao ano, né? E, consequentemente, viram um crescimento de poder de compra da população e uma democratização maior. Esse é o movimento oposto do que está acontecendo nos Estados Unidos do Reagan e na Inglaterra da Thatcher, né? Porque aqui, nesses 4 países, talvez Coreia do Sul não, mas nos outros, sindicatos são fortíssimos ainda, o governo está regulamentando a base da economia inteira, empresas estatais são muito mais fortes que as privadas, né? Então, para vocês terem ideia assim, de números, quando a Mattel estava fabricando Barbie, saiu de Taishan em 1987 e foi reabrir sua fábrica na Indonésia do Suharto, ela foi obrigada a dar aviso prévio de 3 anos para os trabalhadores, né, para 1/3 da cidade. Ela teve que pagar uma indenização muito pesada também para cada família que ficaria desempregada dali a 3 anos. Então, esse é um modelo nacional desenvolvimentista muito particular da Ásia, né, que não tem nada a ver com o neoliberalismo que está sendo aplicado em outro lado do mundo, e explica porque o Reagan e a Thatcher estão punindo Taiwan constantemente nesse momento, engolindo seco e fazendo acordo com a China comunista, né? E a reforma agrária foi central, então, no caso taiwanês, eles abocanharam o mercado de semicondutores e chip de televisão, de fábricas tipo a Toshiba, a Philips, né? E depois computadores, e hoje, como eu mencionei, é o maior exportador dessas coisas para o planeta. E em vez de vender soja, igual o Brasil faz, né? Ter uma produção agrícola em massa para fora, eles se voltaram mais a um mercado de alimentos internos, de forma a não precisar importar, desculpa, tanto alimento básico e estabilizar os preços, pelo menos de comida para a população local. Então, eles são uma ilha, toda ilha tem um problema de água potável, né? Tipo, Singapura compra toda a sua água potável da Malásia, Taiwan compra toda a sua água potável da China. Mas o nível de segurança alimentar em Taiwan, eu vi os dados, hoje em dia é 92,2% da população. O Brasil, para vocês terem ideia, 41,3% de brasileiros que talvez tenham que comer pior no mês que vem, né? Então, alimentar a própria população foi uma prioridade para esse cara, né? E foi a grande sacada que fez virar também a economia taiwanesa, né? Então, a eficácia dessas políticas econômicas forçou o partido, que era o partido dele, o Kuomintang, a aceitar a presença dele. Então, muita gente
muita gente do Kuomintang vê ele como se fosse um cavalo de Troia muito democrático para um partido que era de extrema direita. E tem vários taiwaneses que vão dizer que esse é o momento de independência de Taiwan. Né? Hoje em dia o Kuomintang é tipo um partido guarda-chuva. Ele tem uma ala liberal, ele tem esse pessoal saudosista da extrema direita também, mas o Lee Duan-hui, ele fez coisas, criou reformas internas do partido muito importantes, tipo, ele aboliu a polícia secreta. Polícia secreta de Taiwan, se você fosse estudante internacional, eles mandavam um agente te seguir para ver o que você estava fazendo no país fora de Taiwan. Assim, era nesse nível, gastava muito dinheiro, é claro, e ele foi desmontando todos esses aparatos de terror do Estado, né? Isso permitiu que um partido que era muito perseguido na época, que era o DPP, partido que está hoje no poder, ganhasse espaço. O Partido Democrata Progressista. Então, lógico que o governo dos Estados Unidos e a mídia, os generais do exército odiavam ele. Ele era difamado constantemente na mídia como um comunista disfarçado, um traidor da etnia Han, né? Dá para imaginar que isso aconteceu. Só que como que ele se livrou de uma tentativa de golpe militar? Eu adoro essa parte. Ele sabia, em certo momento, ele foi avisado por militares que haveria um golpe, 1990, e esse golpe teria todo o apoio do governo do Bush Senior. E ele criou um negócio chamado NAC, que é a Conferência de Assuntos Nacionais. Então, assim, abriu-se prédios do governo, alguns, e pessoas de todos os setores da sociedade, desde estudante urbano até indígenas vivendo em suas tribos, suas vidas tribais, desde industriários até militares, poderiam se sentar juntos para discutir política pública e aprender a burocracia do Estado, ver o dia a dia do funcionamento do Estado. Tá? E uma das primeiras coisas que a população pediu é: a gente tem que fazer o acerto de conta com o passado de opressão militar do KMT. Sem anistia. Militares têm que ser punidos por seus crimes e nem o alto escalão foi poupado. Então a gente vê o caso de penas de gente do alto escalão recebendo pena de 12 anos de cana, principalmente para os envolvidos no massacre de Kaohsiung. Não deu tempo de falar desse, tá? Mas foi um dos vários massacres que o Kuomintang operou desde a sua invasão. Eu cito um trecho da biografia do presidente Lee. De 1992 até 96, além das múltiplas eleições no condado, cidade de líderes locais, Taiwan teve uma eleição de grandes proporções quase todo ano. Isso levou a um estado perpétuo de campanha que desenvolveu e fortaleceu os conceitos e mecânica de eleições populares. Então, a juventude começou a desenvolver sua cultura política, a criar seus partidos, a tentar entender a burocracia do Estado, né, e as noções de participação cidadã, assim. Até então, isso era vetado por uma minoria. Isso, assim, foi super criticado pela mídia. Eu deixo uma charge aí do lado que estão tirando sarro disso, porque foi dispendioso, né? Tipo, tornou mais lento o funcionamento da administração pública, claro, gerou um espetáculo. Mas, assim, foi desnecessário. Isso é um problema para os taiwaneses decidirem, né? Só que isso permitiu, primeiro, uma politização muito necessária para uma população inteira, e permitiu uma mudança de regime sem derramamento de sangue, que é uma coisa única na história do mundo. Né? É muito raro a gente ver isso acontecer. Então, os militares estavam envolvidos nisso, eles tinham espaço para falar o que eles bem entendessem. Só que ninguém levou a sério, um monte de velho caquético sabe, vociferando as antigas ideias. Eles não tinham mais espaço na sociedade que agora era taiwanesa e não mais chinesa. Então, nas eleições de 1996, o Li Tenghui ganha de lavada, assim, acho que é 54% dos votos contra todos os outros candidatos, né? E aí ele começa a ganhar um status de celebridade internacional. Em 2000, ele se aposenta, e isso dá espaço à eleição do DPP, né, que ainda está no poder, como eu disse. E esse partido é muito mais vocal na defesa de uma ideia que deriva do Lee Teng-hui, que é a ideia de que Taiwan já é independente. Basta que o mundo reconheça isso, que a China reconheça, né? E essa ideia foi veiculada pelo Lee Teng-hui já em entrevistas, a mais anterior que eu vi é de 94 já. Só que sempre quando ele falava coisas do tipo, a mídia chinesa caía matando, acusava o cara de sedição, etc. Só que com essa candidata, a Tsai Ing-wen, que é a atual presidenta, isso virou pauta eleitoral.
né? Deixou de ser um tema polêmico. E eu vou ter que passar rápido por ela, porque está acabando o meu tempo, tá? Mas. E porque ela ainda está no poder. Então a gente vai precisar de um distanciamento histórico, vamos dizer, para fazer uma análise justa. Mas a política externa dela é particularmente próxima do Sudeste Asiático. Ela cria um programa chamado Nova Política do Sul, vocês vão achar como NSP, isso em 2015, que inclui a ASEAN nos planos taiwaneses. Então, já que a ilha não pode ter relações bilaterais com demais estados, senão esses estados perdem, né, seus vínculos diplomáticos com a China, eles começam a colocar uma câmara de comércio aqui, uma ONG em tal lugar. E começa, assim, um vínculo inusitado entre esses países do Sudeste Asiático e Taiwan. Isso, curiosamente, começou com o Vietnã socialista e Taiwan em 1980. Né, mas criou-se um modelo entre esses dois estados que depois foi para a Indonésia, para a Malásia e hoje está espalhado por todo o canto. Né. Existe também uma imigração intensa de sul-asiáticos, mais ou menos 3% da população de imigrantes lá vem ou das Filipinas ou da Indonésia, né? E esse pessoal tem conquistado um espaço muito maior na política partidária e na cultura também local. E a gente tem, claro, o movimento Girassol, que é uma coisa super recente, que foi muito parecido com a jornada de junho de 2013 no Brasil. Ele foi um movimento de reivindicação e descontentamento, né, com o governo, principalmente das alas do Kuomintang, que ainda estão nos estados, na prefeitura, e ainda tem muito poder. Mas saiu desse movimento, igualzinho no caso do Brasil, tanto uma nova esquerda, quanto uma nova direita ultraliberal. Né? Foi a mesma coisa. Então, 10 anos depois, agora, a gente está vendo líderes jovens que se politizaram nessa época, que estão já disputando as eleições. E eu vou destacar o caso da pessoa que está à direita, que é uma hacker trans, não binária, sem partido, né, vários rótulos polêmicos em cima dela, que é uma anarquista anticapitalista e que tem pasta de ministério na administração do DPP. Né? Tipo, existe um experimentalismo, eles dão pasta de ministério na mão de representantes da juventude que, assim, nenhum lugar do mundo estaria no poder. Uma pessoa que fala que é anarquista, por exemplo. Mas eles dão esses espaços para representantes da juventude, né? E é uma forma de governo muito nova que está acontecendo. E vocês vão ver muito youtuber maluco brasileiro falando que a Tsai Ing-wen é algo próximo da Margaret Thatcher, que eu acho muito engraçado. Um deles, eu acho que foi do. Nossa, um canal, aquele canal ridículo, puta. O antagonista falou que ela é tipo a dama de ferro taiwanesa, tá? Mas, tipo assim, não tem como ela estar tá mais longe do que isso. Porque o partido dela está mais para a esquerda do que o PT, de verdade. Tem pautas anticonservadoras. Ela regulamentou o casamento LGBT em Taiwan, que aconteceu só em 2019, por exemplo. E hoje em dia, Taiwan é um dos países de longe mais progressistas na Ásia nesses quesitos. Assim. E o governo atual tem investido pesado em tradução de livros do Sudeste Asiático para o mercado taiwanês. Acho que nenhum governo atual tem investido tanto dinheiro e atenção para isso, que é interessante. A mídia está cobrindo muito mais notícia desses países ao sul do que fazia antes, né? E como adiantei, o sistema de educação está se alterando para incluir matérias tipo língua vietnamita, língua khmer, Bahasa Indonésia, para a criançada e promover uma geração mais cosmopolita. E um último ponto, disciplinas de historiografia também mudaram, isso eu achei muito interessante. Existe história de Taiwan, isso é estudado numa matéria, história da China e agora história geral foi substituída por história do leste asiático. Inclusive toda a história do sudeste asiático. Eu juro que eu já acabo, tá? Eu sei que já deu meu tempo 1 hora. A China continental tem mudado também sua atitude perante Taiwan. E o 16º Congresso do Partido Comunista foi muito icônico, né? Eles se tocaram que fazer ameaça com míssil sempre que Taiwan falasse alguma coisa é contraprodutivo. Então, a gente vai pensar um novo momento de cooperação econômica e pensar numa reunificação muito mais para frente. E isso é problemático, porque a gente viu que houve, sim, ameaça, principalmente com a visita da Nancy Pelosi, né, no ano passado, houve, sim, uma volta de uma hostilidade entre o Xi Jinping e a Tsai Ing-wen. Parece que os dois não se batem muito bem. Mas
está em aberto, né? Porque ao mesmo tempo que acontece esse tipo de espetacularização de um conflito entre China e Taiwan, e a China tentando reivindicar o território taiwanês, a gente viu recentemente isso daqui, ó, a criação de Ministério de Questões Taiwanesas na China, que é o tal do TAO, e Ministério de Questões da China Continental em Taiwan, que é o MAC. E a gente pensa, ó, você cria um ministério se você acha que você vai resolver um problema a curto prazo? Né? Não faria sentido. Então, os dois lados sabem muito bem que esse é um problema de médio a longo prazo, que não vai se resolver agora, e eles estão dispostos a lidar com ele com o devido cuidado. Tá? Existe pouquíssima literatura ainda sobre esses ministérios, eu só achei isso nesse livro que está embaixo, um livro em alemão, não achei nada em inglês sobre esses ministérios, porque é muito recente mesmo, tá? Fica a referência, mas vocês internacionalistas é um campo aberto para se escrever a respeito, né? Entender a estrutura desses ministérios, qual é a pauta deles. Eu vou ter que pular essa citação, tá? E uma última consideração, e a gente pode usar ela, inclusive, para começar a discussão. A gente vê muito, assim, jornalista da Fox News ou youtuber falando que Taiwan vai ser a nova Ucrânia. Da mesma forma que a Rússia invade a Ucrânia, a China vai invadir Taiwan, isso vai gerar um novo conflito, tem gente que fala de uma terceira guerra mundial tal. E eu acho que isso assim, é um diagnóstico totalmente sem noção, não faz muito sentido, porque assim, existe uma política de não agressão que os chineses e o Partido Comunista seguem à risca. O Partido Comunista fornece arma e fomenta a guerra para o mundo, ele faz isso a todo momento, só que ele faz isso a todo momento como qualquer potência no mundo faz. Os Estados Unidos faz a todo momento também. E o último país invadido, de fato, pela China foi Taiwan. Lá atrás, né, foi pela China do Kuomintang, não do partido atual. Então, assim, é incomparável com os 84 países invadidos pelos Estados Unidos da América, ou pelo menos com a sua política interferida por agências de governo dos Estados Unidos desde então. Não é o modus operandi chinês, e eu acho que a gente pode dormir sem imaginar que vai ter uma terceira guerra mundial. É ridículo isso, né? Eu vou parar por aqui, tá, gente? Falei pra cacete. Obrigado. Não, só vou acrescentar assim, gostei bastante, aprendi muita coisa no encontro de hoje, como sempre, né? Mas uma coisa que eu reparei é que geralmente o pessoal começa a analisar o conflito direto entre China e Taiwan. Mas você falou ali da abordagem cultural da ilha, dos povos originários, você se preocupou com isso. Foi uma coisa que eu achei bem interessante. Sim, parabéns mesmo. Gostei da análise. Parabéns, Felipe. Tem uma pergunta, não sei se tu vai poder me responder, mas enfim, em relação a esse assunto. Eu estava pensando, lembrando um acontecimento recente, acho que foi do ano passado, eu não lembro agora se foi no passado ou desse ano, sobre que teve uma passagem, vou pegar aqui certinho para não falar besteira o nome. Ah, sim. Foi no ano passado, faz mais ou menos um ano exatamente. Um pouco mais de um ano, da Nancy Pelosi, dos Estados Unidos, né, em Taiwan, que causou aquela série de tensões, né, entre China e Estados Unidos, né? E daí eu fiquei pensando, né, nesse movimento todo, né, de Taiwan, né? Essa diplomacia e essa tentativa de se aproximar mais do Sudeste Asiático. Sabe me dizer qual é a posição da ASEAN, enfim, qual é a resposta dele, a forma eles respondem tanto a Taiwan e tanto enfim, a todo esse conflito. Quer dizer, ao conflito, né, as tensões, eu imagino que eles adotem uma posição meio de tentativa de equilíbrio, né, para não forçar a barra com nenhum lado, né? Mas em relação a Taiwan propriamente dito, assim, quais são as relações que eles têm hoje, o bloco com o grupo com o Taiwan?
e de que forma eles respondem, né, a essa diplomacia, a essa tentativa de aproximação. Tá. Sobre o caso da Nancy Pelosi, começando por essa pergunta, existem 4 grandes crises diplomáticas entre China e Taiwan. Isso é considerado eventos históricos mesmo, né? Número 1, número 2, número 3, essa é a 4ª. Ela foi a menor de todas. Foi mais um balé dos 2 exércitos, né? Uma coisa que eles vivem fazendo. A gente tem que entender essa cultura militarista esquisita, tanto da Coreia do Norte quanto da China. Mas, assim, ela foi mais uma provocação da Nancy Pelosi ao Trump e às suas forças, né? Ao MAGA em si, e a Nancy Pelosi mostrando o serviço do Partido Democrata do que qualquer outra coisa. E Taiwan gosta dessas atitudes, é claro, ela gosta de visibilidade para suas questões, né? Mas me parece que isso teve mais consequências internas e domésticas para os Estados Unidos da América do que teve para Taiwan. É porque logo depois continuaram os acordos assim, econômicos que sempre estão acontecendo entre China e Taiwan. Eles não foram parar, nada foi parado de projetos de colaboração mútua, investimento de empresas taiwanesas na China e vice-versa, nada foi parado. Então parece que existem 2 dimensões, vamos dizer, destacadas, de que você tem esses conflitos que estão nos bastidores, no palco da política, é o que aparece na TV estatal da China, a China mostrando para a sua população que é uma China forte, do Xi Jinping, né, e tipo, tem essa questão em mãos. E existe um outro nível que é os negócios sendo feitos desde sempre. E assim, a mídia brasileira, tirando a CNN numa última notícia, não considera essas 2 dimensões, ela só olha para esse lado dos conflitos políticos espetaculares, sabe? A China jamais vai invadir Taiwan militarmente enquanto ela depender de 30% dos seus chips vindo de Taiwan. Isso é o que a China depende disso para ter sua pujança. Ela está tentando construir polos industriais para dar conta dessa demanda, mas o grande problema é que semicondutores e chips não é uma coisa que você pode fazer numa fábrica só. Você precisa de várias fábricas, de vários cantos, vários minérios, né, e zona de exploração juntas trabalhando para formar esse produto que é chips para supercomputadores. Então a China não se pode dar o luxo de fazer isso. E analistas políticos de Taiwan ou de Singapura mesmo, a CNA tem feito um trabalho legal, tem isso muito claro. Assim. Enquanto a China tiver um interesse e for perder muito invadindo Taiwan, ela não vai fazer isso. Tá? Você perguntou uma outra coisa. Sobre a ASEAN. Boa. A ASEAN, ela tem essa coisa de ser o bloco mais heterogêneo de todos, né? Ela abrange 3 estados socialistas, Vietnã, Laos, Camboja, uma monarquia absolutista, que é Brunei, e vários tipos de coisas incompatíveis, e ela criou uma política de eu não me meto na sua política. Cada país não vai se meter na política um do outro, eles só vão se ajudar no nível econômico. Myanmar tem sido uma contradição, né? Myanmar tem criado uma grande crise no seio da ASEAN, porque eles estão sim e devem interferir no que está acontecendo em Myanmar nos últimos anos, mas eu consideraria uma exceção. E no caso de Taiwan, a China, os primeiros países que a China foi cobrar a cena, quando viram que Taiwan estava fazendo essa diplomacia por baixo dos panos, foram os países do Sudeste Asiático. Foi Singapura, foi Indonésia. Eles falaram, como assim você está fazendo isso? E o que eles podem fazer? Eles podem recorrer a essa cultura do multilateralismo limpo da ASEAN e falar, a gente não se mete, a gente está fazendo negócio. A gente não tem uma embaixada de Taiwan aqui em Jacarta, mas a gente tem a casa de comércio do lado do nosso prédio de governo, tá lá, mas tem a casa de comércio taiwanesa, só que não é uma embaixada. Isso, assim, lógico, gera muitas consequências negativas para Taiwan, acho que é problemático, sabe? Porque, assim, se você não tem uma embaixada, você não tem proteção à sua correspondência, você não tem imunidade para diplomatas, você não tem um regime jurídico de segurança que diplomatas têm. Então, assim, segredo de Estado vai vazar mais fácil, eles têm várias desvantagens a fazer isso, mas me parece que foi o que eles tinham para fazer, eles fizeram muito bem, sabe? E as relações internacionais têm que reaprender a pensar esse novo estatuto, assim, de relação entre países, também esse nível subterrâneo de relações, começando a olhar
eu acho, para o Vietnã. A relação Vietnã-Taiwan é central. E eu deixei no slide final, que eu não mostrei, mas eu deixei uma bibliografia assim, de vários pontos que dá para a gente começar, principalmente artigos a partir de 1980. Já tem analistas políticos falando, ó, tem acontecendo alguma coisa diferente aqui, principalmente entre o Vietnã e Taiwan, né? E isso ainda tem que ser estudado. Não existe literatura disso no Brasil ainda. Posso responder o que a Camila postou aqui? Muito obrigado. Então, a Camila pergunta, eu vou ler aqui para quem não está lendo o chat. Se puder falar sobre a esposa do Kai-shek, me interessa bastante. E assim, a Madame Chiang Kai-shek era uma figura diplomática extremamente talentosa. Extremamente talentosa. Ela falava inglês perfeito, né? Numa época que não era tão comum isso. Então, quando Taiwan está nesse estado de instaurar uma lei marcial extremamente violenta, começar a se isolar do mundo, tentar montar uma primeira defesa, vamos dizer, das suas fronteiras, ela conseguiu quase tudo. Ela ia fazer campanha, principalmente na biblioteca Reagan, lá na Califórnia, e ela conseguiu cair nas graças do Partido Republicano, principalmente de alas femininas do Partido Republicano, que começam, né, na Califórnia, principalmente em Pasadena, e ela voltava com milhões de dólares em doação, que é muito doido. Ela era tipo uma figura muito importante e tipo, a gente pode dizer que a Taiwan do Kuomintang começa sua política internacional dos Estados Unidos via esforços individual dessa figura que não tinha um cargo de governo, né, ela era a primeira dama, e depois disso que realmente você tem os presidentes lidando com o Chiang Kai-shek, fazendo visitas. É interessante que existe uma ambivalência muito interessante que ofendeu os taiwaneses com o tempo, ofendeu o próprio Kuomintang, porque o presidente Truman, detestava o Chiang Kai-shek, desprezava o homem. Daí vinha o senador McCarthy, na época da caça aos comunistas, e ele adorava a família, ele chavecava assim abertamente a Madame Chiang Kai-shek quando ela ia para os Estados Unidos e saía na mídia, né, em tabloides, aqui o McCarthy chavecando a taiwanesa, aqui, a chinesa, né, não se falava taiwanesa. E depois vem o Eisenhower, ele já tinha uma relação meio assim, e o Nixon não gostava de ninguém no mundo, né, ele gostava só dele mesmo. Então, assim, os taiwaneses ficavam ofendidos, porque é um partido dessa herança manchu confucionista, em que instabilidade, ter um caráter estável, é a primeira qualidade de um homem, a primeira qualidade de um governante, né? E eles viam que os Estados Unidos não tinha a mesma cultura, ele tinha uma cultura ofensiva. Então, mesmo existindo os Estados Unidos como um apoiador de Taiwan, assim, existiam tensões muito sérias, sabe? Já desde essa época. Eu acho muito interessante, né? Mas é isso. Eu coloquei um livro aí da Laura Tyson Lee, belíssimo livro, uma biografia da Madame Chiang Kai-shek, porque depois que ela tentou esse último golpe de Estado em 1990, ela voltou para Nova York e viveu lá, e ela era amiga de boa parte do Partido Republicano, então ela tem muito material de entrevista que ela foi dando, sabe? Uma figura interessante, muito interessante. Manda ver, não. Oi, Felipe, boa noite. Eu gostaria de parabenizar pela sua aula excelente. Tenho certeza que esse vídeo será o melhor conteúdo sobre a história de Taiwan em língua portuguesa na internet. Parabéns. E só um ponto que eu acho que talvez seria interessante falar sobre o posicionamento político do KMT e do DPP, porque, de fato, como você colocou, o Kuomintang, ele seria, em teoria, o partido conservador, né, de Taiwan, e o DPP seria o partido de esquerda, o progressista, né, melhor dizer. E, realmente, o Kuomintang, ele tem várias alas dentro dele, mas, historicamente, desde a redemocratização do país, a oposição dominante dentro do Kuomintang é que ele seja um partido a favor de relações mais
coincidentes com o Partido Comunista Chinês, apesar dele ser um partido conservador. Desde da redemocratização, a facção que tem dominado o Kuomintang é a facção Huang Fuxin, que é formada pelos militares que eram veteranos da Guerra Civil Chinesa, e eles, em Taiwan, são os políticos mais antigos do partido, né, no Kuomintang, e para eles, o objetivo deles é que, em algum dia, a Taiwan venha a se reunificar com a China, e sob a liderança no formato da República da China, né? Então, isso que eu acho muito interessante é que justamente o Kuomintang ele também se tornou um partido tão a favor da reunificação com a China, principalmente a partir do consenso de 92. Eu não sei se você chegou a citar esse evento, e justamente quando o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês eles se encontram em Hong Kong para definir que ambas as partes entendem o conceito de China ao seu próprio modo, né? Tanto o Kuomintang entende que a ilha deve se unificar ao continente no formato de uma república nacionalista, e do ponto de vista do Partido Comunista Chinês, né, essa unificação deve ocorrer no formato de uma república popular. E a partir desse encontro é que o Kuomintang ele vem desenvolvendo suas relações com o partido, e é muito interessante o fato de que o DPP ele não reconhece os resultados desse encontro. A posição oficial do DPP é que esse encontro nunca mesmo ocorreu, porque você não tem documentação desse encontro, ele não ocorreu de forma pública. E até porque a maior parte da população taiwanesa é a favor da manutenção do status quo. E não eles são a maioria contra a reunificação e contra a independência. Eles querem, justamente como você falou, a manutenção da estabilidade política na região, que é essa situação na qual o Taiwan é um país de fato, mas não de jure, né? Então, isso eu acho que é uma questão muito particular, porque é um partido conservador que é a favor de um partido comunista, que é bastante único. E tem até um professor britânico, que ele é especialista na política de Taiwan, o professor da Pitt Fell, da School of Oriental and African Studies, de Londres. Ele afirma que se você for avaliar os partidos de Taiwan dentro dos parâmetros ocidentais, na verdade, eles são politicamente amorfos, porque você consegue encontrar dentro deles posições que misturam desde extrema-direita, extrema-esquerda, desenvolvimentismo, liberalismo político. Então, realmente é muito único, e justamente porque o cenário político de Taiwan é bastante único, que apesar do KMT e o DPP serem os dois maiores partidos, atualmente há 300 partidos registrados em Taiwan. Tanto que, até de acordo com a Freedom House, Taiwan seria considerado o país mais democrático do mundo, né? Isso é uma questão bastante interessante, né? E realmente as eleições elas são muito acirradas desde o nível de cidade, condado e no nível nacional, né? Então eu acho que seria interessante frisar esse ponto. E até também um outro ponto interessante é que o que torna o Kuomintang dominado por essa facção pró-Pequim é o fato de que eles arregimentam 30% dos membros do partido, e o que é um número essencial para a escolha do candidato que vai concorrer na presidência. Então, isso faz com que qualquer candidato do Kuomintang ele se veja obrigado a apoiar esse posicionamento pró-Pequim se ele quiser ter uma carreira dentro do partido, né?
postergar as eleições nacionais. Então, isso que torna essa situação tão interessante. Mas parabéns pela sua posição, foi excelente, extremamente completa. Muito bom. Pô, obrigado. Eu não conhecia esses desenvolvimentos do Kuomintang depois, né, da caída do Chiang Kai-shek. Eu acabei pesquisando mais o Lee Dan-Kue e até esse momento, assim, mas nem imaginava que tinha 300 partidos no rolê. Legal, vou atrás disso e gostei do complemento, cara. Obrigado. Ó, eu vou ler a pergunta do chat aqui do Luiz Sérgio. Ele fala: boa noite, companheiro. Você poderia comentar um pouco mais sobre a relação comercial e cultural entre Vietnã e Taiwan? E de que forma isso está relacionado com as relações políticas entre os dois países e a China? Então, eu não estudei muito isso, cara. Eu achei 2 artigos muito bons, assim, de economia mesmo, né? Só que eles são desatualizados. Eles estão, assim, um é de 84, o último é de 2001. Então, ainda eu teria que acompanhar como continua essa história, sabe? Eu vou compartilhar já uma das telas aqui e deixar essa referência. Esse artigo você acha, assim, para baixar na internet. Mas, assim, eu não consigo te responder direito isso, principalmente a questão cultural. Eu sei, assim, que a questão cultural, ela tem sido encenada pelos imigrantes vietnamitas que existem aos montes em Taiwan, né? Mas existe muita empresa taiwanesa também investindo no Vietnã. Muita, muito mesmo. Inclusive, uma foi responsável pelo recente caso de sujar o mar do Vietnã, matou um monte de peixe, né? Foi tipo uma crise diplomática entre os dois países por causa de negligência de uma empresa petrolífera e tal. Mas eu não vou saber te precisar direito. A CNA singapuriana tem lançado um monte de coisa sobre isso. Então você entra no canal do YouTube dele, CNA Singapura, e digita lá como Taiwan e Vietnã, você vai ver que existe mais de um documentário sobre isso, tá? Mas lamento, não consigo falar mais do que isso. Por favor, Miguel. Bom, boa noite. Eu só queria agradecer, Felipe, por mais essa apresentação muito esclarecedora em muitos sentidos. Assim, abrangeu também o meu conhecimento em muitos aspectos. Aprendi bastante. E até, assim, o que eu iria comentar até já foi, de certa forma, falado, não vou entrar muito em detalhes, mas queria deixar um comentário, uma observação, que uma experiência minha que eu achei interessante. No 2020, não, 2022, ano passado, quando eu fui fazer... Comecei, né, o curso de inglês básico, tanto da embaixada aqui da Indonésia aqui no Brasil, quanto na ITS de Surabaya, que eles divulgaram, a embaixada também havia divulgado no Instagram dela. Eu entrei, né, comecei a participar desse curso e tinha gente de muitos países e tal, e eu vi que tinha muito taiwanês. E isso tinha me chamado a atenção, porque eu pensei assim, mas tem tantas turmas aqui, e aí você vinha os nomezinhos e eles pediam para você colocar o seu país, né, do lado do nome, nas reuniões do Zoom. E aí eu vi assim, nossa, gente, por que tem tanto taiwanês aqui e tal? Acho que assim, todo mundo querendo aprender indonésio e tal. Aí, com a sua explicação de hoje, eu fui ligando os pontos, aí eu falei assim, caramba, não é que isso realmente está na prática, né? Essa questão de Taiwan fomentar, né, esse interesse e o acesso até dos seus estudantes, né, essas universidades no Sudeste Asiático. Aí eu fui ver também intercâmbio, programa de intercâmbio, tem muitas postagens
a página deles com a Universidade de Taiwan. Então, realmente, eu percebi que na prática isso está acontecendo e está com uma força e uma capacidade muito, muito interessante. Então, valeu, brigadão por essa explicação. E é isso, valeu. Informação importante isso, cara. Nem tem muito taiwanês no mundo, né? Acho que eles são 26 milhões de habitantes, né? Num país tão extenso assim. Interessante isso. E intercâmbio lá é feito via Câmara de Comércio. Não tem um órgão do governo para fazer isso, né? Porque depende de embaixadas. As câmaras de comércio vão investir no pessoal. E os governos investem em ONG. Né? Os governos locais de Taiwan têm suas ONGs que fazem esse serviço. Isso é legal. Posso deixar uma anedota sobre o que o Mao Zedong falou sobre essa questão, né? Eu acho que isso é interessante, assim, para a gente pensar também. A causa da China, existe uma coisa muito legítima no fato da China querer Taiwan, pelo menos querer manter essa questão em aberto, porque perder Taiwan é um problema para a China, considerando o território dela, né? Seria colocar os Estados Unidos do lado dela. Os Estados Unidos viria igual um urubu em carniça, lógico, em cima de Taiwan. Né? Então, existe um interesse estratégico e militar também nisso, que torna legítima a questão, mas outros que não tornam legítima a questão, tipo a necessidade e a vontade de autonomia de um povo. Né? Acho que é inquestionável isso. Isso é mais legítimo de qualquer coisa. Mas o Henry Kissinger foi primeiro em 71 e conversou com o premier Zhou Enlai. Né? E ele faz uma visita histórica, assim, e ele quer quebrar o gelo daquele jeitinho desajeitado que ele tinha, né? E chegou para o Zhou Enlai e falou, começa a falar de Revolução Francesa. Tem gente que fala que é apócrifa essa história, mas se não for, ela é muito boa. Ele fala, qual foi a repercussão mais marcante da Revolução Francesa de 1789 para o mundo, na opinião do senhor? E o Zhou Enlai falou, é cedo demais para dizer. É uma coisa que aconteceu em 1700 e tanto, né? E dizem então que o Kissinger ficou mó sem graça porque ele sacou que ele tinha o objetivo de primeiro falar disso para falar sobre o modelo democrático de repúblicas, que não era o caminho que a China estava seguindo e era o caminho que os Estados Unidos estavam seguindo, né? Essa anedota assim, é muito repetida em livros de história para atestar que existe um abismo cultural entre a China e os países ocidentais, e inclusive as culturas diplomáticas desses dois lados, né? E o Nixon, e agora eu estou falando de algo que foi registrado, no outro ano conversou com o Mao Zedong, e ele perguntou assim, descaradamente, na cara, falou, o que o senhor espera fazer com Taiwan? E o Mao Zedong disse, a questão de Taiwan talvez vai se resolver só daqui a uns 100 anos, não é tarefa para minha geração, né? Então alguém vai resolver por ele. A ideia de que o Partido Comunista ainda mantém aqui os desenvolvimentos materiais da história vão fazer com que os jovens taiwaneses queiram se voltar à China, consumir a cultura da China, né? E isso vai levar a uma integração primeiro via, sei lá, via a população, via as afinidades da população, depois a cultura, e depois vai ser uma coisa que vai se solidificar. Né? Mas não é o interesse ainda abrir mão desse conflito. Eles gostam de deixar esse conflito em aberto. Os dois lados talvez se beneficiem, né? Justamente com essas disputas militares com os Estados Unidos, por exemplo. Acho que é uma forma interessante de a gente pensar, né, sobre a inteligência diplomática e do abismo diplomático que tem que ser considerado para a gente pensar esses dois países, porque é uma cultura diplomática que os dois lados compartilham. Taiwan também pensa dessa forma, né?